Olá, sou o Dr. Ricardo Almeida, médico integrativo formado na USP com pós-graduação em Nutrologia e Metabolismo pela Santa Casa de São Paulo. Você está no canal Fala Doutor, o canal que desmistificamos hábitos populares e falamos sobre verdades ocultas de práticas cotidianas que parecem saudáveis, mas podem trazer riscos ou efeitos opostos à saúde. Bom dia! O sol já começa a espreitar pela sua janela. Talvez você esteja com sua xícara de café na mão e a mente já começa a viajar pelos desafios do dia. Mas antes de tudo, me diga: você já se pegou em uma manhã como esta diante do espelho com aquela sensação de frustração por não conseguir alcançar o corpo que deseja, a energia que sonha? É um sentimento comum, eu sei, e ele ecoa em muitos corações. Em meio a essa busca incessante por bem-estar, por uma vida mais leve e cheia de vitalidade, um nome tem se tornado um verdadeiro fenômeno, não é mesmo? Ozempic. Ele surge nas conversas, nos noticiários, nas redes sociais, quase como uma promessa de solução rápida, de um atalho poderoso para anos de dietas frustradas, de lutas contra a balança e contra a própria imagem. Mas será que essa luz no fim do túnel que muitos veem é realmente tão simples e direta quanto parece? Será que estamos, de fato, vendo o quadro completo? Essa é a grande questão que vamos desvendar juntos hoje. É perfeitamente compreensível que a promessa de uma ferramenta tão eficaz ressoe tão profundamente dentro de nós. Afinal, quem não almeja mais energia para o dia a dia, uma longevidade com qualidade de vida e aquela autoestima renovada que vem de se sentir bem no próprio corpo? Milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo estão vendo no Ozempic a chave para destrancar uma vida que pareceu inatingível por tanto tempo. A esperança de finalmente se libertar de um ciclo vicioso de dietas frustrantes e da constante batalha contra o peso é um anseio universal. A mídia, as redes sociais e até mesmo os amigos e familiares, com as melhores das intenções, pintam o Ozempic como um verdadeiro milagre para o emagrecimento, um atalho quase sem esforço para o corpo desejado. Mas essa narrativa, tão sedutora e simplificada, esconde camadas de informação que podem, e talvez devam, mudar completamente a sua perspectiva sobre esse medicamento. Sabe, é como se estivéssemos olhando para a superfície de uma piscina cristalina, onde o que se vê é convidativo e parece perfeito, mas não conseguimos enxergar a profundidade e o que realmente existe lá embaixo. O conflito central aqui reside justamente nessa dicotomia, a percepção pública de uma pílula mágica versus a realidade de um medicamento farmacêutico potente. Ele possui mecanismos de ação muito específicos no seu corpo e, sim, como todo medicamento, possíveis consequências que nem sempre são tão mágicas assim. Muitos, talvez você, acreditem que o Ozempic é a solução definitiva para o controle de peso sem que haja a necessidade de uma mudança profunda nos hábitos. É uma crença compreensível, dado o volume de informações superficiais que circulam. No entanto, a ciência e a experiência clínica nos mostram que essa visão unilateral pode inadvertidamente levar a riscos inesperados e até mesmo a uma dependência que poucos estão verdadeiramente preparados para enfrentar ou sequer consideram. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, nesta conversa tão necessária. Aqui no canal Fala Doutor, nossa missão é ir além do burburinho, desmistificar esses hábitos populares e trazer à luz as verdades ocultas por trás de práticas que, à primeira vista, parecem inofensivas ou até mesmo milagrosas. Não se trata de forma alguma de demonizar um medicamento ou de julgar as escolhas de quem o utiliza. Pelo contrário, meu objetivo é empoderar você com conhecimento, com uma visão completa e baseada em evidências para que possa tomar decisões informadas sobre a sua saúde e o seu bem-estar, sem depender apenas do que é divulgado superficialmente. Imagine seu corpo como um jardim. O Ozempic pode, sim, podar os galhos indesejados rapidamente. Mas se o solo não for nutrido e cuidado adequadamente, novas ervas daninhas podem surgir e o crescimento saudável pode ser comprometido a longo prazo. É vital entender o solo, a raiz, para que o jardim floresça de forma sustentável e duradoura. E é exatamente isso que faremos juntos, com calma e clareza, nesta manhã. É claro que, diante de um desafio tão complexo como a perda de peso e a busca por bem-estar, a promessa de uma ferramenta eficaz e aparentemente rápida se torna incrivelmente sedutora. Pense bem,
Em um mundo onde a gratificação instantânea é quase uma moeda corrente, onde as redes sociais nos bombardeiam com transformações antes e depois em tempo recorde, e onde celebridades e influenciadores digitais parecem ter descoberto o segredo do emagrecimento sem sofrimento, é natural que nossos olhos se voltem para esses atalhos. O Ozempic, nesse cenário, surge como o protagonista de inúmeros vídeos virais, dicas rápidas compartilhadas entre amigos e conversas de corredor, quase como um passe de mágica que promete resolver aquilo que anos de esforço, dietas restritivas e frustrações não conseguiram. Parece a solução perfeita para quem já tentou de tudo, não é mesmo? A ideia de que você pode atingir seus objetivos de saúde e estética sem a necessidade de um esforço hercúleo, sem abrir mão de tudo o que gosta, é um chamado quase irresistível. Essa lógica simplificada, essa promessa de menos esforço, mais resultado, é o que o torna tão popular e, à primeira vista, tão convincente, especialmente quando o sol da manhã te lembra dos objetivos ainda não alcançados. Mas será que o que reluz é, de fato, ouro puro e duradouro? E essa sedução não nasce do nada. Ela se enraiza em uma história pessoal de lutas e de tentativas. Talvez você ou alguém próximo já tenha passado por inúmeras dietas que começam com entusiasmo e terminam em desilusão, não é? Aquelas dietas da moda, os programas de exercícios extenuantes que não se sustentam a longo prazo. Essa bagagem de experiências frustradas, de ver o peso ir e vir como uma gangorra, cria um terreno fértil para a crença de que algo diferente, algo novo e potente como o Ozempic, seja finalmente a resposta. Quando um amigo ou um familiar com quem você compartilha a mesa do café comenta sobre como ele está ajudando a perder peso, essa informação ganha um peso ainda maior. É quase como uma tradição, não é? A busca incansável por uma solução passando de uma estratégia para outra. A confiança depositada em experiências alheias, muitas vezes, sem questionar os detalhes, alimenta a esperança de que desta vez será diferente. Essa validação social, somada à sua própria jornada de tentativas e erros, fortalece a percepção de que o medicamento é não apenas lógico, mas também o passo mais acertado a ser dado agora. No fundo, essa busca por uma solução rápida é profundamente emocional. Imagine a sensação de finalmente sentir um alívio, de não ter mais aquela fome avassaladora que parece ditar cada uma das suas escolhas alimentares, ou de se ver livre daquela pressão social, daquele julgamento silencioso que muitas vezes carregamos, tanto dos outros quanto de nós mesmos, sobre a nossa imagem. O Ozempic parece oferecer uma fuga dessa prisão. É a promessa de acordar de manhã e, ao invés de sentir a ansiedade de mais um dia de luta contra a comida, sentir um pouco mais de controle, um pouco mais de leveza. Quem não gostaria de sentir essa liberdade, essa sensação de que, finalmente, há uma ferramenta poderosa do seu lado? É uma sensação de empoderamento, de que, pela primeira vez em muito tempo, você está no comando. E essa sensação, meus amigos, é poderosa. Ela nos envolve como um cobertor quente em uma manhã fria, oferecendo um conforto imediato que por vezes nos impede de olhar mais a fundo, de questionar se esse alívio é realmente a solução completa e duradoura que nosso corpo e mente merecem. Essa esperança renovada, esse vislumbre de um futuro onde a balança não é mais sua inimiga, é um motor e tanto para a adesão. Ver os primeiros quilos indo embora, sentir as roupas mais folgadas, receber elogios, tudo isso reforça a crença de que o Ozempic é, de fato, a chave para aquela vida mais leve e cheia de energia que tanto almejamos. É uma sensação de vitória, de que você está finalmente no caminho certo para alcançar a autoestima renovada e a saúde plena. Mas, e aqui entra um ponto crucial que talvez você já esteja sentindo, mesmo que sutilmente no fundo do seu coração. Será que essa sensação de vitória é construída sobre uma base sólida? Ou será que, por trás da fachada de um corpo mais esguio, algo essencial está sendo deixado de lado? É como se o jardim estivesse lindo por fora, com as folhas verdes e as flores vibrantes, mas o solo, a raiz, não estivessem recebendo a atenção devida. Há uma intuição, uma pequena voz que sussurra que a verdadeira transformação vai além do que a balança e o espelho podem mostrar, não é mesmo? E é essa voz que vamos ouvir com mais atenção a partir de agora.
Então, com sua xícara de café ainda exalando esse aroma gostoso, vamos mergulhar no que realmente acontece quando o Ozempic entra em ação no seu corpo. Você se lembra que mencionei que ele não é uma pílula mágica, certo? O segredo está em uma substância que nós produzimos naturalmente chamada GLP-1 ou peptídeo 1-glucagon-like. Ela é como uma mensageira que, depois que você come, avisa ao seu cérebro que você está satisfeito, diminuindo a fome. O Ozempic, na verdade, é uma versão sintética, um análogo desse GLP-1. Ele imita essa mensageira, mas com um detalhe crucial. Ele permanece ativo por muito mais tempo no seu organismo. É como se, ao invés de enviar uma mensagem rápida, ele enviasse uma carta bem longa que o cérebro lê e relê, mantendo a sensação de saciedade por horas e horas. Além disso, ele age também no seu estômago, lentificando o esvaziamento gástrico. Imagine que seu estômago é um funil. O Ozempic faz com que a boca desse funil se feche um pouco e a comida desça mais devagar para o intestino. Isso significa que você se sente cheio por mais tempo, naturalmente comendo menos. Percebe como a fome diminui e a vontade de beliscar vai sumindo? Mas essa é apenas a primeira camada da cebola. Será que é só sobre comer menos? E essa ação de lentificar o esvaziamento gástrico e aumentar a saciedade é apenas uma parte da história. O GLP-1 e, consequentemente, o Ozempic têm um papel fundamental no controle do açúcar no sangue. Ele estimula o seu pâncreas a liberar mais insulina quando os níveis de glicose estão altos, ou seja, depois de uma refeição, e ao mesmo tempo reduz a produção de glucagon, um hormônio que, ao contrário da insulina, eleva o açúcar no sangue. Pense no seu corpo como uma orquestra e o GLP-1 como um maestro que assegura que os instrumentos certos, insulina e glucagon, toquem no momento certo, mantendo a harmonia do seu metabolismo. É por isso que ele foi originalmente desenvolvido e aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2. Ele não é, como muitos pensam, um simples bloqueador de gordura ou um queimador de calorias. Ele age em mecanismos hormonais e fisiológicos muito mais profundos, reeducando, de certa forma, a maneira como seu corpo processa os alimentos e gerencia a energia. Essa sofisticação, essa dança hormonal complexa, nos mostra que os efeitos vão muito além de fechar a boca, não é mesmo? E é exatamente essa complexidade que nos leva aos pontos que talvez você não tenha ouvido falar. Agora, vamos à primeira verdade que poucas pessoas comentam e que considero crucial: a perda de massa muscular. Sim, é verdade que você vai perder peso com o Ozempic, e isso é o que a maioria das pessoas busca, mas em muitos casos, essa perda não é apenas de gordura. Juntamente com a gordura, uma parte significativa da sua preciosa massa muscular pode ir embora. Imagine seu corpo como um carro potente. A gordura é o excesso de peso que o torna mais lento, mas a massa muscular é o motor. Se você tira o excesso de peso, ótimo, o carro fica mais leve. Mas se você começa a tirar partes do motor, ele também fica mais fraco, menos eficiente. A massa muscular é vital para o seu metabolismo, para a sua força, para a sua mobilidade no dia a dia e, crucialmente, para a sua longevidade e qualidade de vida. Quando o emagrecimento é rápido e muitas vezes acompanhado de uma ingestão calórica e proteica insuficiente, o corpo, para ter energia, acaba catabolizando, ou seja, comendo o próprio músculo. O que adianta um corpo mais leve no espelho se ele está mais fraco por dentro, com um metabolismo mais lento e mais propenso a recuperar o peso perdido no futuro? Essa é uma reflexão importante que vai além do número na balança, não concorda? E essa não é a única camada que precisamos desvendar. Muitos usuários do Ozempic relatam efeitos colaterais gastrointestinais que podem ser persistentes e bastante incômodos. Náuseas, vômitos, diarreia ou constipação são comuns, e eles não são apenas um mal-estar passageiro para alguns. Eles podem impactar significativamente a qualidade de vida, o que é irônico, já que buscamos justamente o bem-estar. Lembre-se que o medicamento lentifica o esvaziamento gástrico. Para algumas pessoas, essa lentidão pode levar a uma sensação de estômago cheio demais ou até mesmo a estase alimentar, que é quando a comida fica parada no estômago por tempo excessivo, causando desconforto e até refluxo. E tem um fenômeno que tem sido chamado de Ozempic Face. Você já ouviu falar? Com a perda de peso rápida, especialmente de gordura facial, o rosto pode parecer mais envelhecido, com a pele mais flácida e um aspecto murcho, devido à diminuição do volume que a gordura naturalmente proporcionava. É como um balão que murcha rapidamente. A pele que estava esticada
perde o suporte e cede. Será que a estética que buscamos para o corpo não deveria também se refletir de forma harmoniosa no rosto? É mais uma peça nesse quebra-cabeça complexo. Por fim, e talvez este seja um dos pontos mais críticos e menos discutidos abertamente: o reganho de peso. A triste realidade é que, para a grande maioria das pessoas que interrompem o uso do Ozempic, o peso perdido retorna, e muitas vezes com juros. É o que chamamos de efeito rebote. Imagine seu corpo como uma mola. Enquanto o Ozempic a mantém pressionada, o peso diminui. Mas, uma vez que você tira a pressão, a mola volta com força total. Isso acontece porque o medicamento atua em mecanismos que controlam a fome e a saciedade. Quando ele é retirado, esses mecanismos voltam ao seu estado original ou até mesmo em um estado de compensação, onde o apetite pode se tornar ainda mais voraz do que antes. Seu corpo, sentindo a perda de peso, pode tentar compensar aumentando a fome e diminuindo o gasto energético, como um mecanismo de defesa para recuperar o que foi perdido, e os efeitos a longo prazo no seu metabolismo e no microbioma intestinal, a comunidade de bactérias que vive no seu intestino e que é crucial para a saúde, ainda estão sendo estudados. Será que estamos trocando uma batalha por outra, ou pior, por uma dependência que não estava nos planos? Essa é uma pergunta que precisa ser feita com calma enquanto o dia começa lá fora.